Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você nos acompanha pela rede Jovem Pan News de rádio, pela sua TV, por assinatura no canal Jovem Pan News ou pelo Panflix, canal Jovem Pan News no YouTube. Vamos juntos em multiplataforma discutir os impactos da tecnologia no seu cotidiano. No programa de hoje, uma conversa muito bacana sobre o marco legal das startups. Como é que nós, enquanto país, estamos nos organizando para impulsionar a inovação e esse ecossistema que faz com que o mercado de trabalho cresça, que novas soluções, novos produtos sejam entregues para os consumidores e que faz com que a nossa economia consiga crescer e se tornar competitiva. Vamos falar também sobre o 5G. Quais as perspectivas e o que os exemplos mundo afora nos mostram sobre como será a nossa caminhada? 5G está batendo na porta aqui no Brasil. Como sempre, nessa conexão comigo, o meu parceiro André Miceli. Tudo bem, velhinho? Carlos Aros, uma ponte aérea polar. Frio pra caramba aqui nesse país e eu estava ansioso por essa conversa. Quero explorar vários assuntos porque entendo que seja de uma importância enorme a gente criar as condições necessárias para os empreendedores ganharem dinheiro, gerarem oportunidades e compartilharem riqueza para todo mundo aqui no nosso país. Então vamos já apresentar o nosso convidado de hoje. É o senador Carlos Portinho, ele que foi relator do projeto de lei do marco legal das startups. Senador, um prazer recebê-lo aqui. Agora a gente conseguiu fazer as agendas funcionarem. Eu e o André estávamos ansiosos aqui por esse papo. Que bom que deu certo. Já começo lhe cumprimentando e fazendo a seguinte pergunta, né? A gente sempre discute aqui no Sociedade Digital. Eu e o André recebemos muitos representantes desse universo aí das startups, empreendedores, executivos que estão em grandes empresas e trazem a visão, não é, do mercado sobre as startups. E é muito legal a gente ouvir como nós, enquanto Estado, porque esse é um projeto que não é de um governo ou de outro, é um plano de Estado, nação. Como nós estamos observando essa questão, que é um desafio do presente, um desafio do futuro. Nós precisamos ser pró-inovação, precisamos abrir caminho para que esses empreendedores, para que essas mentes consigam criar, consigam gerar oportunidades. As startups são necessariamente esse caminho. Como é que a gente está construindo essa trajetória, senador? E o Brasil dá um passo importante com o marco legal das startups, né? Carlos Aros, prazer enorme. Tinha essa dívida com vocês. Meu querido André Miceli, parabéns aí pelo programa. Um olá aí para toda a sua grande audiência, a grande audiência da Jovem Pan. E esse é um tema que nos desafia, foi o que me motivou a pedir a relatoria do projeto aqui no Senado Federal. É um tema que dialoga, como você disse, não só com o futuro, com o presente, né? Quem não compreendeu que a tecnologia é algo inexorável vai ficar para trás, vai ser atropelado pela história. E é um momento que a gente deve perceber aqueles que fazem, né, pela tecnologia, né, que impulsionam aqui no nosso país, e aqueles que ainda têm um discurso arcaico do passado, que não entenderam as novas relações de trabalho e a importância da tecnologia para reduzir custos, para nos aproximar, por exemplo. A pandemia, ela aqui no Brasil, ela impulsionou, infelizmente não da maneira que nós gostaríamos, a sua causa, digamos assim, mas é fato que a tecnologia nos aproximou, nos levou à frente, e permite hoje que pessoas façam reuniões, como entrevistas, né, com o uso da tecnologia à distância, reduzindo custos de viagem, dentre outros, né, que processos sejam agilizados, tanto no ambiente privado, principalmente como é devido no ambiente público, e o governo tem realmente, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, dado a sua contribuição para inserir o nosso país na era da tecnologia. O Marco Legal das Startups, né, que é uma iniciativa que, Regis, partiu do governo, encontrou na Câmara o deputado Vinícius Poit e aqui no Senado a minha primeira relatoria e, como eu disse, desafiado para assumir essa responsabilidade.
Por quê? Porque o marco legal das startups, primeiro, precisava trazer segurança jurídica, além de inserir, naturalmente, o país na era digital, na era da tecnologia, mas trazer segurança jurídica, principalmente para os investidores anjos, por exemplo. Precisava estabelecer um marco legislativo para as relações empreendedoras, né, de empreendedorismo no campo da inovação. E o brasileiro certamente já mostrou que tem o seu lugar de destaque nesse mundo, não à toa estamos aí entre os 10 países, as 10 empresas unicórnio, tem lá o Brasil, unicórnios, tem lá o Brasil, isso antes até do marco legal, né? E o marco, então, traz um ambiente legislativo que permite o desenvolvimento e contribui, impulsiona. E, principalmente, traz a aproximação do poder público. Antes era muito difícil, eu fui secretário de Estado, secretário de município na cidade do Rio de Janeiro, a gente queria introduzir a tecnologia para o fluxo dos processos, para as realizações, e o marco legal faltava. E agora a gente tem, né, contratos públicos, solução inovadora, a Petrobras, a Prefeitura de Recife, Prefeitura de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, recentemente com a NFT, né, o próprio Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, olhando para as ferramentas da tecnologia, o Bitcoin, que ela está querendo inserir, nós aprovamos aqui recentemente. Então, o marco legal, ele aproxima também as relações públicas. Senador, qual é o estágio atual do marco legal, em que pé está a aprovação, votação, e quando ele for plenamente aprovado, quando ele estiver em vigor, o que de fato vai mudar na vida dos empreendedores? O marco legal ele entrou em vigor assim que o Senado e o presidente seguido sancionou, mas com alguns vetos. Alguns vetos que eram demandas que nós colhemos do setor. Na verdade, a construção do marco legal foi um processo de democracia participativa na veia, né? Todos os atores, e percorri o Brasil, fui a Florianópolis, eu tenho um carinho enorme lá pela CAT, né, como um centro de inovação, fui naturalmente Santa Catarina como um todo, Paraná. Tivemos lá acompanhando a experiência do Sistema S, principalmente do Sebrae, e a sua importância no desenvolvimento do hub de tecnologia de lá. Conhecemos e tivemos conversando com o pessoal do Recife, audiência pública no Rio de Janeiro, mas algumas demandas do setor ficaram de fora, né, como a questão das stock options. Aliás, era a minha promessa, já estou aqui finalizando com a minha equipe, uma legislação própria para as stock options, porque elas não atendem só às startups, eles são um instrumento importante para toda a companhia de capital aberto. Então, era uma promessa que eu iria retirar e colocar através de um projeto próprio. Já estou aqui finalizando o projeto, já em fase de revisão para ser apresentado. Mas havia algumas demandas que foram vetadas, por exemplo, as perdas do investidor, né, a possibilidade dele compensar essas perdas e ganhos, né, em outros projetos. Infelizmente, a Receita Federal tem sido muito rígida na questão do que o governo abre mão de recursos, né? E não só nesse projeto, e muitos outros, e até por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, também o presidente teve que vetar, e aqui no Congresso tentamos derrubar e não conseguimos, né? Mas todo o resto, o que realmente traz segurança jurídica para o investidor anjo, a questão de investimento em pesquisa e desenvolvimento poder ser revertida para a startup, falta uma pequena regulamentação ainda, mas já está aí consolidada na lei, que está em vigor, e principalmente o que eu me referi, que é a possibilidade dos contratos públicos de solução inovadora, que são os instrumentos jurídicos que permitem à administração pública, aos governos, estados, municípios, trazerem para dentro essa inovação para os serviços, que permitindo aí um melhor acesso do consumidor, e muitos municípios, muitos estados já estão desenvolvendo seus projetos. A Petrobras liderou esse processo, o Tribunal de Contas da União também, trazendo segurança jurídica, já se manifestou a respeito desses editais de contrato de solução pública inovadora, e como toda lei recente tem um tempo, né, de compreensão e de desenvolvimento, né, de projetos que possam ser abarcados. E isso começa a acontecer, eu vejo com muita satisfação investimentos também entrando no nosso país.
Senador, esses exemplos que o senhor traz, eles mostram que o impacto do marco das startups ele não é só sobre o setor privado, ou seja, há também uma mudança importante acontecendo na dinâmica do Estado. A gente está acostumado a falar sobre a burocracia inerente ao Estado, e burocracia e inovação, elas não conseguem ocupar muito bem o mesmo espaço, né? E a gente está, portanto, olhando para uma possibilidade de transformar a dinâmica dessas relações dentro do Estado com a iniciativa privada, também à luz da dinâmica das startups. E essa é uma mudança importante, uma conquista que a gente vem percebendo em alguns segmentos, e que talvez agora, à medida que essas regulamentações que o senhor coloca comecem a avançar, que a gente comece a mudar o aparato dentro de alguns órgãos e etc., a coisa caminha com uma velocidade maior. E isso tende a ser muito benéfico. Queria ouvir um pouquinho o senhor, que participou do bastidor dessa discussão, como é que é a receptividade do lado do poder público sobre essas transformações. Vocês ouviram muita gente nesse processo, né? Ouvimos muita gente e como eu disse, não é de um dia para o outro, a lei entra em vigor e já começam a surgir os contratos, mas a gente já percebe, né, com, por exemplo, esse pontapé inicial da própria Petrobras, né, trazendo o contrato público de solução inovadora para o ambiente público nas relações com o setor privado, envolvendo as startups, né, buscando soluções para desafios do seu dia a dia. A gente enxerga isso, as prefeituras. Tem um caso muito interessante, mais recente, né? Houve aquela tragédia de Petrópolis, todos devem, infelizmente, se recordar, muito noticiado, milhares de mortes, centenas de mortes, perdão. E eu busquei o prefeito da cidade, meu colega, amigo, Rubens Bontempo, e falei, a exemplo do que aconteceu na Ucrânia, eu falei, prefeito, vamos soltar uma NFT, a NFT da reconstrução de Petrópolis. É lógico que no primeiro momento, NFT, como é que eu faço isso? Edital público? Eu expliquei, sentei com o procurador, sentei com a Câmara de Vereadores e saiu a autorização legislativa justamente para que a prefeitura possa, através de um contrato público de solução inovadora, né, com base na lei, no marco legal das startups, lançar o desafio ao mercado para uma plataforma estruturar tanto a NFT como a parte financeira e arrecadar recursos para a reconstrução de Petrópolis. O contrato público lá em Petrópolis está em fase final, o trabalho legislativo de autorizativo para que Petrópolis pudesse lançar já passou na Câmara, serve de exemplo para muitas cidades do Brasil, porque é a primeira que usa, né, a tecnologia, o marco legal, por uma boa causa, inclusive. Então, assim, como tudo é um pouco novo ainda no setor público, né, a gente vai ajudando, vai empurrando. O Tribunal de Contas consolidou o entendimento a respeito desse contrato público de solução inovadora, ele já é um instrumento e falta exatamente agora as prefeituras entenderem que podem sair da burocracia de Lei 8666, de licitações e buscar essas alternativas que o marco legal traz. Senador, o senhor deu o exemplo da NFT para, de alguma maneira, minimizar os impactos de uma catástrofe que aconteceu na cidade. A gente acabou de ver o BNDES dando um dos maiores, ou o maior, lucro no trimestre da sua história. O governo está sentindo os efeitos de apostar na inovação, diminuir a burocracia, diminuir a presença do Estado em diversas áreas e apostar na tecnologia em diversos momentos também. Como tem sido conviver com essas apostas em um ambiente que não é tradicionalmente o lugar mais afeito a esse tipo de movimento, e quais são os países que servem de referência, de benchmark para esse tipo de iniciativa? Na verdade, no Brasil, né, é tudo um pouco mais devagar, né, e a tecnologia, até para o gestor público, é o que eu sempre falo, André, essa juventude vai dar de lavada e a gente vai ter um desenvolvimento muito rápido aliado à tecnologia, sempre. Né? Como eu disse, quem não compreender isso vai ficar para trás, as relações de trabalho mudam, né? Eu vejo muitos falando aí, emprego de carteira assinada. Vai perguntar para essa juventude se eles querem emprego de carteira assinada ou se eles querem trabalhar para 5, para 10,
tomadores dos seus serviços e muitos até fora do país, né? Sem fronteira, que, aliás, é uma preocupação, ao mesmo tempo que a tecnologia é o instrumento para a comunicação com a juventude nem, como dizem, que nem estudam e nem trabalham, né? Ao mesmo tempo, ela traz esses desafios e, certamente, o gestor do futuro estará mais familiarizado. Eu posso dar um exemplo aqui no país, o Brasil, inclusive o ministro, nosso querido ex-ministro e astronauta, Marcos Pontes, né, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, eles estão lá desenvolvendo, já está em última fase de testagem, a vacina 100% brasileira, RNA, né, e isso nasce justamente de uma disputa entre startups, lógico, junto com universidades públicas, né? Então você vê que as coisas vão entrando e para o nosso bem, né, para o nosso desenvolvimento. Eu acho que um dia a gente vai alcançar aí os países nórdicos, eu acho que são os melhores exemplos, né, do uso da tecnologia associada tanto à gestão pública quanto às nossas rotinas do dia a dia, né? E eu acho que eles são, sem dúvida nenhuma, o nosso grande exemplo, a nossa grande inspiração, estão mais à frente, né? Burocracia reduzida, acesso na palma da mão, não só de meios de pagamento, mas de serviços. E a gente vê que esse governo tem apostado na tecnologia, o IGOV, né? A gente tem plataformas, inclusive de relacionamento entre prefeituras, que permite. Eu estava discutindo outro dia essa questão dos preços, até com o próprio presidente da Petrobras. Está na hora de soltar um contrato público de solução inovadora pela ANP, por exemplo, para que o consumidor possa, em tempo real, ele dizer qual é o preço que está lá na bomba de combustível, para que, mapeado isso dentro de uma plataforma, a gente possa encontrar o posto mais barato e assim criar concorrência entre postos de gasolina para aqueles benefícios que estão lá na origem, né, cheguem na bomba e os postos de gasolina não se apropriem de todo o esforço que o governo tem feito na redução dos combustíveis, por exemplo. Então, a tecnologia está aí, né? Existem exemplos, países nórdicos são um bom exemplo disso, né? E eu tenho certeza que o Marco Legal ainda está no seu primeiro ano, né? Ele vai se tornar uma ferramenta muito útil para o gestor público e quero lembrar, não é só para o gestor público, porque no momento que ele lança o desafio é lá no privado, lá na outra ponta, que tem um empreendedor, um inovador desenvolvendo a ferramenta que é necessária aos governos. Então ele incentiva também o setor privado. Para a gente fechar aqui, senador, o colunista da MIT Technology Review Brasil, o Hudson Mendonça, publicou uma série de artigos recentemente falando sobre os e-ecossistemas, né? A capacidade de a gente criar esses ecossistemas de inovação e o aspecto mais importante, a característica fundamental desses ecossistemas é justamente a conexão entre diferentes atores. Um deles é o Estado, as empresas, a gente tem as startups, a gente tem a academia, e cada um desses pilares tem um papel importante, tem um papel preponderante na construção desse ambiente. A gente está assistindo no Rio de Janeiro agora o desenvolvimento lá do MIT RIP lá com foco em energia. É já um ambiente bastante prolífico, os grandes agentes desse setor estão lá, e daí o caminho natural para que se fortalecesse e se criasse um ambiente de inovação ali, um ecossistema de inovação por ali. Agora, o Brasil é rico em outras regiões, eu tive recentemente em Marília, aqui no interior de São Paulo, há um polo de inovação importante, com muitas startups por lá e etc. Mas a gente percebe, no Nordeste a gente tem outros e por aí vai. Mas quando a gente pensa nesses ecossistemas, em algumas regiões a gente sempre vai encontrar um dos pilares, ou mais deles talvez, com uma representatividade menor, com força menor. Invariavelmente, as empresas é que estão ali fortes e firmes para poder atuar. O senhor acredita que, a partir de um encaminhamento super positivo como esse, que é o marco legal das startups, a gente tem outros instrumentos que caminharam muito bem recentemente, o próprio sandbox regulatório lá, um Banco Central, a CVM, etc., são instrumentos que mostram que o Estado está se preparando. O senhor menciona os exemplos das prefeituras, agora falou sobre Petrópolis. O senhor acredita que a gente tem um potencial, a partir desse exemplo aí do Rio de Janeiro com o MIT RIP, que a gente tem potencial para criar ecossistemas de inovação
porque nós estamos agora caminhando do ponto de vista legislativo, criando condições para que isso se estabeleça? E se o senhor acredita, o que ainda é, na tua avaliação, um entrave para que a gente fortaleça os pilares que ainda são frágeis? É muito interessante que essa é uma das consequências que eu chamo sempre reflexa do marco legal da startup. Uma, aliás, eu já falei, que acaba empurrando os governos a investir na formação dessa juventude em tecnologia. Isso também é um caminho sem volta. Demora um pouquinho, mas eu já vejo, por exemplo, a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, o secretário Alexandre Vale tem um projeto já em parceria, é o Educatec Rio de Janeiro, um projeto voltado para a implementação de novas práticas tecnológicas na rede de ensino, né? E o segundo é a questão do desenvolvimento desses hubs, que traz também o desenvolvimento urbano de certas cidades ou de regiões de uma cidade, né? A gente olha para o Rio de Janeiro, primeiro vem à cabeça o Porto do Rio, que está preparado para isso, né? Está esperando só um pouco mais de infraestrutura, talvez aí você vai falar do 5G, talvez ajude nisso, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro um estudo do professor Aranha da PUC, que eu gosto muito de citar sempre, em que ele mapeou no estado do Rio de Janeiro os polos de desenvolvimento de hubs de startup que podem ser, juntando algumas peculiaridades. Por exemplo, em Teresópolis, você já tem uma grande empresa de software já há muitos anos instalada lá, na região também ali de Friburgo, o Conleste, que é um consórcio que reúne municípios do leste fluminense, tem lá em Friburgo, junto com o Sebrae, já lançou um desafio de tecnologia, de formação. E se a gente pensar que a tecnologia não tem fronteiras, como não tem, né, a gente pode imaginar o quanto que municípios que hoje talvez não tenham fontes de recurso, tenham uma economia estagnada, né, um pouco de motivação e impulso dos governadores dos estados, né, principalmente, ou dos seus prefeitos, em atrair inovação. Vassouras agora, por exemplo, está sediando no Rio de Janeiro um evento grande de e-games. Ali do lado, em Paulo de Fronten, tem o Instituto Federal Fluminense, que junto com o da Bahia são os únicos no país que formam, né, jovens para isso. Ali, por exemplo, pode se desenvolver um hub de startup, já tem um perfil não sedimentado, mas que já tem alguma coisa para começar. Então, você pode levar para cidades. Antes a gente pensava nas indústrias, vamos levar as indústrias, a indústria é importante, mas a indústria do futuro é a tecnologia. Então, é preciso que esses governos, né, os nossos governantes, essa geração do futuro, os gestores públicos do futuro, enxerguem o potencial que tem determinadas regiões, independente das suas vocações tradicionais, muitas vezes, né, que já não geram uma economia muito forte, você pode desenvolver. E a gente viu, e eu sempre falo, a CAT, que eu acompanhei, quando era um mero galpão, e hoje o que tem no entorno, como é que desenvolveu os prédios comerciais inteligentes que foram para lá, porque as empresas, por mais também que não tenha fronteiras, as empresas quiseram se aproximar dos desenvolvedores, então você gerou um ambiente urbano muito melhor, e isso serve para cidades das grandes e das pequenas. Quero agradecer demais o senador Carlos Portinho, ele que relatou o projeto de lei do marco legal das startups no Senado. Um trabalho dos mais importantes, a gente que cobre tecnologia, que acompanha isso no dia a dia, sabe que é um projeto importantíssimo para o país e que a gente precisa cuidar para que nós não fiquemos para trás, não é? E a gente sabe que o Estado demora a reagir, né? Porque tem uma série de entraves, é uma estrutura muito gigante para ser manobrada, mas quando a gente faz avanços como esse, a gente precisa celebrar, a gente precisa olhar e entender como é que a gente aproveita o máximo, o melhor. Nem tudo é perfeito, nenhum texto de lei é perfeito, evidentemente, mas a gente tem que extrair o melhor daquilo que a gente tem, e o marco legal, sem dúvida nenhuma, junto de outros instrumentos aí aprovados recentemente, é um deles. Senador, obrigado, um grande abraço, e a próxima é aqui no estúdio conosco em São Paulo. Um abraço. Faço questão e estou devendo aí pessoalmente, André.